Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincando e Aprendendo com Liz. Estamos apresentando mais um hashtag seriado. E se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de nos deixar o seu like. Caso ainda não seja um dos nossos inscritos, aproveite agora para fazer a sua inscrição. E não esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Então, vamos lá? Olá pessoal, no hashtag costurando de hoje vamos costurar o nosso molde que aprendemos no vídeo anterior. Só que a gente vai começar com o molde do Bird manga comprida, tá? E colarinho, tá bom? Então a gente vai cortar ele assim, porque a gente quer ensacado. Caso você não queira um Bird, queira só uma blusinha, aí você corta aqui retinho e costura, o passo a passo é costura o mesmo. Só que na hora de abanhar, você não vai poder fazer um simples zigue-zague como é o que a gente vai fazer aqui. Você vai ter que abanhar mesmo para poder fortalecer a barra da blusinha, tá? Então, a nossa blusinha ensacada de hoje é a manga comprida, tá bom? Como já vimos no vídeo do molde, o tecido para esse molde é malha canelada. Aqui eu tenho uma malha canelada na cor rosa. Ela tem elasticidade nessa direção e um pouquinho nessa aqui, tá? Ela não estoura o corte, ou seja, quando a gente corta, ela não é uma malha que a linha vai se desmanchando porque você puxou aqui na borda, tá bom? Essa malha canelada aqui eu comprei, dá pra usar esse lado e dá pra usar esse lado aqui também, que eu achei muito interessante, bem delicado. Pra desenhar no molde, use canetinha em gel. Dessas aqui, ó, tá? Essa aqui é prata, é muito clarinha pro rosa que eu tô usando. Mas se você tiver a canetinha em gel na cor preta, ou na cor azul, ou na cor mais escura, que dê pra riscar, é melhor. As canetinhas em gel, elas não mancham a boneca e nem mancham a roupinha, tá bom? Aqui eu tenho todas as partes do meu molde desenhados e recortados no tecido, tá? A parte de trás, a parte da frente, a gola, colarinho alto, os punhos e as mangas. Vamos começar preparando nossas mangas. Então, para costurar em malha, a gente tem que ter na mente que não dá para pegar essas pecinhas aqui direto para a máquina de costura, tá? Primeiro, porque são pedacinhos muito pequenininhos de malha, certo? Segundo,
os alfinetes não vão segurar muito bem isso aqui. Então, a gente, de todo jeito, vai ter que fazer alinhavo para toda e qualquer costura. Tá bom? Então, a dica para costurar malha, seja ela qual for, é sempre alinhavar antes de levar para a máquina de costura, tá? Então, aqui eu tenho a minha manga, eu vou colocar aqui do lado correto e o meu punho do lado correto. Aí, eu vou dobrar ele assim e vou costurar ele aqui na margem da minha manga, tá? Eu vou alinhavar bem próximo da margem para isso não atrapalhar-me na hora de passar na máquina. Pronto, você vai fazer isso e agora sim vamos levar na máquina de costura. Aqui na máquina de costura eu vou colocar o meu punho pra cima da minha manga, tá? E vou posicionar a agulha da minha máquina mais ou menos aqui no meio. Vou baixar a agulha com linha. Vou usar o ponto reto número 1 da minha máquina, tá? Tensão normal. E vou costurar esticando um pouquinho aqui, para ele não quebrar depois. Aqui tem a minha linha, que vai me ajudar como apoio para eu costurar a minha malha. Para puxar a linha da máquina, primeiro você tem que dar alguns pontinhos, para depois começar puxando a linha e a máquina ir levando a sua malha aqui embaixo, tá bom? Então, minha gente, aqui, ó, nossa manga, vou tirar aqui a linha do alinhavo. E vou cortar aqui o excesso. Aqui também vou cortar o excesso. E a minha manga tá pronta, tá vendo? A mesma coisa você vai fazer para outra manga, tá? Pronto, as duas mangas estão prontas aqui, tá? A gente não vai passar zigue-zague aqui, pelo fato de pra gente não gerar bolor, certo? Aquele bolo de tecido do outro lado. Isso é uma malha. Se você fizer zigue-zague do lado de cá, quando você vestir na boneca, você vai ver que vai ficar bem estúpida a costura e vai ficar aquela coisa bufando embaixo da roupa da sua boneca, tá? Então, vamos reservar e vamos agora costurar o corpo. O corpo é isso aqui, a gente vai prender, costurar primeiro pelas mangas, né? Eu vou passar aqui um alinhavo. Como eu disse pra vocês, a ideia é o tecido não sair do lugar durante a costura, tá? Você faz um alinhavo num ombro, depois no outro, se preferir assim, tá bom? Vou passar logo nos dois. Agora, vamos lá na máquina. Aqui na máquina, a gente vai usar o ponto reto número 1 para não descosturar, tá bom? Então, eu vou passar aqui, ó, o mais próximo possível da margem. Eu já vou começar com a agulha aqui dentro do tecido. Aí, eu levanto, puxo a linha. Essa linha que eu tô puxando vai me servir de apoio para eu costurar o outro ombro, tá? Vamos tirar um alinhavo, que é a minha linha. E tá costurado, tá vendo? Se você quiser, você pode reduzir um pouco aqui a quantidade de tecido que tiver aqui, ó, sobrando no ombro da sua boneca. Agora, a gente vai abrir a parte de trás. Assim vai ficar mais fácil para eu costurar a minha gola colarinho alto, tá? Lado correto do tecido, minha gola, eu vou dobrar aqui no meio, certinho, assim. Vou alinhavar. Vou passar aqui em 1 centímetro, assim, ó. E vou costurar a mão, bem próximo da margem.
Aqui na máquina, a gente vai colocar o colarinho para baixo. Vamos costurar nesse lado aqui da blusa, porque a gente precisa ver como é que vai ficar a costura aqui dos ombros. Ponto reto número 1, já coloquei a agulha dentro do tecido, tô dando um espaço de mais de meio centímetro da borda para dentro, tá? E agora eu vou esticar para costurar, segurando o rabinho da minha linha, tá bom? 2 pontinhos, aí eu posso puxar. Pronto, aqui ó, minha costura. Vou tirar meu alinhavo primeiro, que é a bolinha do alinhavo. Vou cortar as pontas de linha solta, reduzir o excesso aqui ó, dessa beirada, que tá muito aqui, né? Então a gente reduz um pouco, bem próximo da costura. E aproveita para tirar a marca de desenho aqui do pescoço. Como vocês podem ver, a gente não tá fazendo zigue-zague aqui, né? O ponto overlock na nossa malha. Por quê? Porque se a gente fizer o ponto overlock, ela vai fazer um bolo aqui, ó. E vai ficar uma coisa estufada dentro da roupa da boneca, tá bom? Então, agora a gente vai pregar as mangas, tá certo? Eu só vou cortar os excessos do meu colarinho aqui, ó, quando eu for fechar. Ou melhor, depois que fechar. Eu venho com a minha manga aqui, ó. Ela vai dar certinho na cava da minha blusa. Então, eu vou costurar a mão e levar na máquina para costurar. Eu vou dar um ponto aqui no meio, exatamente na linha do ombro. E agora alinhava a minha blusa, quer dizer, a minha manga. Agora aqui você tem duas opções. Você pode costurar assim, que eu não gosto de costurar assim, eu prefiro costurar assim. Então, para costurar assim, você tem que colocar a manga sobre o corpo. Se você costurar desse jeito, o corpo sobre a manga, o que vai acontecer? Em algum momento aqui vai dar uma pinça, uma pregada aqui e vai pregar a sua manga errada, tá bom? Pronto, aqui na máquina, vamos usar o ponto reto número 1, a manga sobre o corpo da blusa. Aonde terminou o meu alinhavo é por onde eu vou começar com a linha na máquina, tá bom? A linha que eu vou segurar é a linha da máquina e não a linha do alinhavo, tá? Tem que separar. Eu vou costurar mais ou menos até aqui, que tá tudo arrumadinho, e depois ajeitar o tecido. Deixo a linha dentro do tecido e arrumo aqui o meu tecido, tá? Eu estou no ombro agora, aí tem que ter um pouquinho de paciência aqui. Pronto, vou remover minha linha de alinhavo. Deixa eu achar a bolinha aqui. Quando a linha de alinhavo segura, é porque em algum momento você passou com a linha da máquina em cima da linha de alinhavo, tá vendo? Aí ela parte. Mas dá pra tirar o resto normalmente aqui com a ponta da tesoura, tá bom? Os restinhos de linha. Pronto, tirei todo o alinhavo. Vamos cortar esse excesso de linha aqui. Olha como ficou a nossa manga, tá vendo? Mesma coisa a gente vai fazer para essa manga aqui. Aí aqui, aproveitando, a gente vem e tira um pouquinho do excesso, né, de tecido que houver aqui, tá? Se você desenhou na sua malha com canetinha azul da Bic, aí mais um motivo para você remover a marquinha
de canetinha que ficar aqui no seu tecido depois de costurado, tá bom? Então, vamos costurar a outra manga e já voltamos pra gente continuar. Ó, bem costuradinho, tá? Agora, a gente vai fechar a nossa roupinha, assim. E também vamos alinhavar, certo? Vamos começar aqui fechando da manga. Pronto, ó, alinhavamos e agora a gente vai costurar isso aqui na máquina, tá? Ponto reto, número 1, como a gente vem usando. Vamos usar aproximadamente meio centímetro da borda até a nossa costura, tá? E agora a gente corta um pouquinho desse excessozinho aqui. Vamos deixar pra cortar no final, que é pra gente ver se a gente tá costurando bem, tá? Ó, costurou, tá vendo? Ficou bem costuradinho. Vamos fazer a mesma coisa pra esse lado aqui. A gente vai acelerar o processo. Eu vou costurar aqui, alinhavar, passando a máquina e já volto com ele pronto pra gente cortar os excessos. Pronto, fechamos. Agora a gente corta um pouco do excesso. Notem que a gente quase não deixa tecido para recortar depois da costura. Como eu disse antes, nós costumamos trabalhar com meio centímetro de margem de costura, tá? Então, eu coloquei o desenho aqui do meu molde diretamente no tecido, do mesmo jeitinho que a gente desenhou. Tô tirando agora a tinta da caneta que desenhou o molde, tá vendo? Por quê? Porque do meu molde para onde eu vou costurar, eu sei que eu vou gastar aproximadamente meio centímetro. Posso gastar mais um pouquinho? Posso, mas tem que tomar muito cuidado com esse mais um pouquinho, tá certo? Se você achar que trabalhar com tão pouca margem de costura é muito pouco para você, então eu sugiro que você aumente lá no seu desenho do molde o tanto que você consegue trabalhar na costura, tá bom? Você diz, não, 1 centímetro, eu consigo trabalhar com 1 centímetro, porque eu já sei qual é a posição de 1 centímetro no calcador da minha máquina, então você acrescenta lá 1 centímetro de margem ao desenho, no caso mais meio centímetro, porque ele já tem meio de margem, então você acrescenta mais meio que vai dar o seu 1 centímetro de costura, tá bom? Vamos tirar do avesso aqui, tá? Pra ficar mais fácil pra gente. Vou colocar as mangas pro lado de dentro. No caso, vou tirar do avesso, né? Agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer uma bainha aqui, tá? Vou abanhar isso aqui. Você pode fazer uma bainha costurada assim? Pode. Você alinhava tudinho e passa na máquina ponto reto, número 1 da sua máquina, ou número 2, para fazer essa bainha. Como a minha máquina tem zigue-zague, eu vou fazer simplesmente um zigue-zague aqui, tá? Vou usar o zigue-zague número 1 para ele deixar uma beiradinha bem resistente. Vou folgar a tensão no máximo que eu puder aqui da minha máquina, vou deixar bem folgado, certo? E vou usar o penúltimo ponto de zigue-zague da minha máquina Fashion. Pronto, ó, zigue-zagueamos.
Aqui eu soltei a minha linha e puxei para poder continuar com a bainha. Por quê? Porque esse rabinho aqui que eu puxei para continuar ia me dar apoio para eu poder puxar esse pedaço. Não dava para eu ir até aqui e daqui continuar puxando. Então, a gente geralmente faz isso na máquina para ficar fácil de puxar o tecido, né? Fazer o rabinho de costura. Aqui, ó, tá banhado, tá vendo? Só isso que eu vou fazer, por quê? Porque essa blusinha aqui é um body. Eu não vou fechar o body. Se você quiser fechar, você fecha. Você pode colocar um colchete de pressão, você pode colocar velcro. Eu gosto de fechar usando uma linha. Passa uma linha, amarro, tranquilo. Se você quiser também costurar uma linhazinha aqui, uma fitinha para amarrar no fundo, fique à vontade. Essa é a parte que vai ficar ensacada nas roupas. Então, eu preciso que ela fique o mais delicada possível para não gerar bolor e também fique presa dentro da roupa, certo? Vamos fechar o nosso body ou blusinha ensacada. Eu vou costurar, fazer um alinhavozinho. Vou dar um espaçozinho aqui, ó. Daqui até aqui dá mais ou menos 4,5 centímetros de abertura, tá? Vai ficar um pouco enviesado aqui, mas a ideia é essa. A manga tá aqui, eu vou costurar isso aqui, tá? Eu posso começar daqui de cima e descer, como posso começar daqui e subir. Eu vou começar daqui do colarinho, que é a parte mais importante pra mim. Ponto reto número 1, rabinho da linha tá aqui, ó. Vamos vestir na nossa Barbie. Aqui eu tenho uma celeste. Mas dá pra vestir em qualquer boneca curvy, tá bom? Ela já tá com os bracinhos pra cima. Vou começar vestindo pela cabeça. A parte da costura é pra trás. A roupa vai entrar um pouquinho apertada, mas isso é normal. Se tiver dificuldade com a mãozinha, você empacota a mãozinha da boneca, tá? Se você quiser, você pode dar um ponto aqui, ou deixar assim, não tem problema, tá bom? A ideia é essa mesmo. Aqui, ó, manga comprida dela. Como eu disse pra vocês, vocês podem colocar um botãozinho, podem colocar o que quiser aqui embaixo, tá? Se achar que ficou muito apertado, poxa, Alice, ficou a pontinha, é porque você vai colar somente a pontinha do velcro aqui, costurar, né? Uma pontinha aqui com a pontinha aqui e passar aqui embaixo como se fosse
um absorvente na boneca, tá? Eu não vou botar nada disso, eu vou usar só agulha e linha, que é o que eu gosto de fazer com esses modelos de blusa. Qualquer linha você usa e prende aqui embaixo, vai ficar linda do mesmo jeito, tá vendo? Ó. E aqui está o body de mangas compridas. Ó como ficou lindo nela. Você pode subir aqui a manga, fazer uma 3/4, tá bom? Ó, vai ficar legal do mesmo jeito, tá vendo? E dá pra vestir em qualquer calça. Eu vou botar uma calça aqui nela. A calça flare que a gente costurou, e a boneca tava sem camisa, sem blusa. Esse é um jeans bem grosso, tá? Isso aqui pra ajudar a arrumar aqui dentro, né? Como se a gente estivesse enfiando a mão da gente aqui, mas é a mão da boneca, né, que deveria entrar. Essa calça aqui eu nem botei bolso. Ó como ela ficou linda. Ficou show! Com a calça flare dela. Essa é a nossa primeira calça flare, tá? Mais pra frente a gente vai aprender mais modelos de calça flare, tá bom? Por hora esse é o primeiro. E ela ficou muito linda com essa blusinha e essa calça. Aqui você coloca um colar daqueles de miçanga. Eu vou comprar pedrinhas pequenininhas para ensinar a fazer o colar, que vai deixar ela bem doutora. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Esperamos que tenham curtido Brincando e Aprendendo com Liz. O seu apoio é muito importante para nós, por isso sempre estamos aguardando por suas mensagens, dúvidas, sugestões e elogios. Queremos ver a sua arte. Acesse o nosso Instagram ou, se preferir, acesse o nosso Facebook. Um beijão para todos e até a próxima!